Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Volney Júnior e você está assistindo o canal Podcast Projeto Leitura. Hoje a gente vai falar de um livro muito conhecido entre os leitores. Se trata de um livro de romance, muito conhecido ali pelos leitores. O escritor também é um escritor bastante conhecido, nesse mundo da literatura. E o livro que a gente vai apresentar hoje chama Querido John. É um livro que ele já tem filme, muito interessante também de assistir, mas eu prefiro indicar vocês a ler primeiro o livro, tá? Que é um pouco mais detalhado. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro, tá? É uma narrativa que é muito tranquila, O Nicholas Sparks, ele sabe de uma maneira mais fácil explorar as descrições, ambiente, aparência física, os personagens, emoção de cada um. E o livro ele se passa, o John ele é um soldado do exército, pelas cenas basicamente com ação, junto com bastante alcance assim da proximidade com o leitor e o livro. O John ele é um rapaz que ele raramente fala em situações, perigosas, de tanto que ele já passou, E primeiro porque ele mesmo não se sente confortável se expressando, E segundo, que a Savannah, que é a segunda protagonista do filme, ela também não esconde o desconforto e tenta evitar para não se assustar. Logo no início a história parece não desenvolver tanto, tá? O casal ele está junto sempre que pode, as conversas giram em torno de vários assuntos, ambos contam sobre o seu passado e o leitor pode entender melhor o motivo de cada um estar onde está, Quando a licença de John acaba, o casal mantém contato por meio de cartas, quando ele acaba indo para o exército, mas apenas uma ou outra são respondidas. Eles sempre olham a lua cheia, Eles criaram esse vínculo com a lua, fazem que eles se descobriram quando eles acabaram se despedindo, Meio que para relembrar, assim, os momentos que eles tiveram, de amor, de paixão. Embora se trate de um romance, o querido John, ele não é meloso, ele não é choroso, E não tem muito trecho, assim, de apelo ao sentimentalismo muito exagerado. É uma história de romance, mas muito objetiva, de uma forma bem saudável, digamos assim. Quando eles estão juntos, o assunto do casal é bastante diversificado, não gira em torno só daquela troca de elogio desnecessária, que acaba, às vezes, tornando alguns livros meio tedioso. Então a gente pode falar que o Nicholas Sparks ele foi bastante brilhante nessa parte, tá? Acho que é um livro tranquilo e gostoso, assim, de ler. Outro lado que eu gostei, assim, particularmente, é a narrativa feita de um ponto de vista do John, que é o próprio protagonista. Isso meio que acaba quebrando aquele pensamento arcaico de que romance é algo para público feminino, sabe? E outro aspecto também é sobre esse ponto que o John não se trata de um soldado rude e grosseiro, ele é extremamente doce, extremamente cordial com a segunda protagonista, Savannah, e acaba deixando a narrativa assim mais clara, entre conflito interno, a questão de dele sofrer também, E a questão isso, acaba quebrando também um tabu daquele homem durão, que não demonstra o sentimento. No Nicholas Sparks, no livro do Querido John, isso não existe, tá? O John, ele realmente é um homem muito presente, ele não esconde os sentimentos, mas não perde a compostura, Então, a gente, antes de a gente continuar, meus parabéns ali pelo Nicholas Sparks. Vamos lá. Quando a licença de John termina, a história começa a se tornar cada vez mais interessante. O soldado ansioso para voltar a ver a sua namorada, enquanto a moça torce para que o rapaz em perigo sobreviva a fim de retornar. Quando a gente analisa dessa forma um pouco superficial, pode não fazer muito efeito, mas indo um pouco fundo, é um assunto que é possível pensar em situações que milhares de famílias e amigos de militares passam, A questão da ausência. Só de pensar que aquela pessoa corre um tipo de risco de vida constante e você não tem muito o que fazer. Bom, é difícil, Para quem está fora, assim, a questão da descrição e quem não vive. Um relato, uma passagem no livro muito interessante é quanto ao atentado de 11 de setembro em Nova York, Os planos do casal acabam mudando totalmente, aquilo que parecia perfeito finalmente começa a sentir os golpes que a vida realmente desfere contra a relação de alguém, E isso acabou interferindo também no livro, aparece, bastante essa cena, esse atentado que foi ali, drasticamente para o mundo inteiro.
E automaticamente, por conta disso, a conexão do casal ela acaba diminuindo, né? Dando espaço para a insegurança e a falta de confiança. Quando o John se vê confrontando no 11 de setembro, é um pouco perturbadora a ideia de dele renovar a licença, né? Não é possível saber para onde ir. Apoiar John, ver se ele no compromisso deve cumprir o seu papel como soldado. A Savannah vai ter que ficar esperando, paciente, ela é deixada de lado, né? E isso acaba, né, criando um grande reviravolta no livro, né? Mas, mesmo distante, eles continuam ali naquela parceria, né, naquela coisa firme de avistar a lua, né, admirar a questão da narrativa. Eles conversam entre si olhando a lua, só que não perto, né? E também a parte das cartas, né, que às vezes chegam, às vezes não, mas acabou diminuindo também. Bom, finalmente parece que a jovem entrega ao jogo ao anunciar que as coisas não estão sendo mais as mesmas, pedindo desculpa por depois do afastamento dos dois. Ela começa a se envolver emocionalmente com outra pessoa. O que a distância faz, não é mesmo? Ou talvez algumas decisões tomadas individualmente, mas que afetam a vida de uma pessoa para outra. É de ficar até meio que com raiva assim, dos dois, porque é muito bonito o que eles têm. Porém, né, por ter agido dessa forma, ele acaba renovando a licença para voltar, né, para o confronto, e acabou não pensando na Savannah, então ela se vê meio que deixada de lado, meio que, né, ela não consegue compreender. E acaba acontecendo então uma separação total. Vamos lá, agora tem um spoiler aqui bem próximo do livro. Quando finalmente está acontecendo aquele desfecho, né, de acabar, Tim, que é o atual marido da Savannah, ela conheceu, né, depois de muito tempo ausente, ele está muito doente. E agora, ela, né, no caso a Savannah, está muito sobrecarregada com tanta coisa para fazer. O John, ele chega na cidade que ela está morando e, como se não bastasse os próprios conflitos, ele vê a pessoa que seria a futura esposa numa situação ainda pior. Então ele vai até ela, né, e vê ela nessa situação, já casada, enfim. E nesse foco do trecho acaba muito marcante, né? Eles acabam se vendo, volta tudo, né? E o alívio assim do John, e acaba vendo ela, e ela, né, assim, naquela correria da vida, acaba não sabendo nem o que fazer, né? E no final, vamos lá, estava basicamente tudo claro que havia acabado entre os dois, né? Então, isso, sem dúvida alguma, são vidas muito distintas. E, né, parecia que o amor intenso que um sentia pelo outro escarregou, né? Acabou esfriando. Mas, quando John avista a lua cheia no campo e Savannah sai pela noite para contemplar a lua também, é de arrepiar. Os dois acabam separados, mas no final realmente acaba valendo a pena, né? Então o que o querido John acaba trazendo para nós como leitor? Que a vida de uma pessoa, ela acaba levando a gente para lugares distintos, que às vezes a gente não escolhe, né? O querido John ali, né? O John, o protagonista, é muito a questão profissional, né? Ele vai para trabalho, mas é um trabalho que tu se ausenta, infelizmente, né? E acaba sendo muito marcante, né? Como eu falei no início, um marcante assim, muito saudável, sem muita melação, porque eles também estão descobrindo o amor e, né, tu cortar assim essa ausência, como acontece ali no livro, acaba marcando muito, né? Mas o querido John é um livro muito bom, muito tranquilo, gostoso de ler, né? Indico bastante para quem ainda não leu. E eu espero que esse podcast tenha trazido algum argumento, alguma análise, compreensão que às vezes não ficou tão bem clara no livro, né? E agradeço a participação de quem está ouvindo e a gente fica para a próxima, tá?